Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, né? Segunda-feira aí, extraordinária. Todo mundo descansou. Ontem teve festa, aniversário da bispa. A igreja estava cheia virtualmente, né? Glória a Deus aí pela vida da bispa. Ontem foi assim, realmente uma emoção muito grande. Eu não era nem meu aniversário, eu já estava emocionado. Eu fiquei imaginando se fosse o meu, mas foi realmente uma festa extraordinária, digna da bispa mesmo. Ela queria a casa cheia e o pessoal conseguiu entender e fazer da mesma forma para ela ter a mesma alegria. Então ontem foi um dia mais que especial. Glória a Deus pela vida dela, que nos dá esse que, né, sustenta Hebron com esse alimento espiritual. É a vida dela que o Senhor usa todas as manhãs. Então glória a Deus pela vida dela. Bom, pessoal, deixa eu dar boa noite aí, falar do telefone de Hebron, 11 970 13 8161. Se você quiser entrar em contato conosco, você entra pelo WhatsApp, aí não dá para ligar, mas dá para fazer pelo WhatsApp, amém? Você faz a sua solicitação, precisa pedido de oração ou alguma coisa que não entendeu, é só chamar pelo WhatsApp, amém? Deixa eu falar do aplicativo da rádio, para quem não conhece. Nós temos um aplicativo da rádio, nós temos uma rádio própria da Hebron. Você vai entrar lá no sistema Android lá, né? No teu Apple Store, não sei como é que funciona aí no Android. Você vai lá, baixa na tua lojinha virtual, baixa o aplicativo e você instala aí no teu celular. E aí você vai ter a rádio aí 24 horas por dia. Ela toca louvor a semana inteira, todos os dias. Não toca troca outro ritmo, mas sempre louvor. Não troca músicas mundanas, amém? Então só música gospel mesmo. E para quando a gente entra ao vivo. Então toda vez que a gente entra ao vivo, para a transmissão, e aí terminando a nossa transmissão ao vivo, volta para o louvor. Então vale muito a pena e baixa o aplicativo, super tranquilo, dá para você baixar, dá para compartilhar, dá para fazer uma série de coisas e continuar trabalhando no celular. Amém? Tá funcionando, meu irmão? Não tá? Hoje nós estamos com um probleminha na rádio aí, não sei o que acontece aí. Uma mensagem diferente com o painel. O painel, então hoje nós vamos só pelo Facebook aí, pessoal. Mas assim, vale a pena instalar. Depois, acabando o programa, eu vou dar uma olhadinha para ver o que aconteceu na rádio aí, mas a princípio nós voltamos só dar uma olhada, ver se está tocando louvor, bispão, se não está tocando nada. Então eu peço desculpa a vocês, aí nós estamos com problema na rádio. Na sequência vamos dar uma olhada aí o que aconteceu, amém? Então, mas baixa o aplicativo, é Super 10, deve ter sido algum problema de conexão, nosso servidor fica lá na Bahia, né? Então algum problema que deve ter acontecido lá na Bahia, daqui a pouco ele entra em contato conosco aí e avisa, amém? Mas é Super 10 aí, você vai fazer tempo que não acontecia nada, hoje infelizmente, justamente agora, ou às vezes até já estava, a gente não percebeu também, porque não estava conectado no louvor, estava estudando, né? Cada um fazendo as suas atividades aí. Mas é isso aí, pessoal, muito, muito boa noite. E deixa eu falar então sobre a programação da Hebron, pessoal, vamos lá. Nós temos aí de segunda a sexta-feira, né, o Alimento Diário das Nações, todos os dias 8h30 da manhã, das 8h30 até 10h30, 11 horas, aí a bispa está trazendo uma palavra todos os dias. Então você tem um maná fresquinho todas as manhãs, antes de você ir trabalhar, ou se não der, né, no meio do dia, à tarde, à noite, enfim, fica salvo aí no Facebook. O louvor está tocando, né? Só não conseguimos entrar ao vivo. O bispo reinicia a máquina, vê se desliga ela, liga novamente, vê se volta aí. Quebra o galho. Então, pessoal, nós temos um alimento diário todas as manhãs. Isso de segunda a sexta-feira com a bispa. De segunda e quarta, como hoje, nós temos a luz da palavra. Já é um programa diferenciado, um programa de estudo. Nós estamos estudando a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimento. Nós estamos no livro de Amós, vamos terminar hoje o livro de Amós. Voltamos para a segunda Reis, então nós estamos indo e vindo de acordo com os profetas que atuaram naquela época. Amém? Depois nós temos de terça e quinta é curso, mas aí é só um grupo fechado. De quarta à tarde nós temos uma outra programação que chama Mulheres Transformadas. São 12 quartas-feiras. Essa quarta é a nona, né, onde a bispa traz uma palavra. Praticamente a Hebron quarta-feira não para, porque tem, né, programa de manhã, depois tem a tarde com a bispa e depois tem às 19 horas comigo. E quando tem propósito, tem propósito no meio do caminho aí. Então quarta-feira é um dia bastante cheio para a gente aí para Hebron. Depois nós temos, de sexta-feira, temos um programa também, igual das mulheres, só que para os homens, chama Homens Transformados, toda sexta-feira, só que aí às 8 horas da noite, um pouco mais tarde aí do que o habitual.
E aí também te traz uma palavra para os homens, toda semana tem novidade, essa semana tem novidade também, vamos estar falando aí sobre o sobrenatural de Deus, então eu convido você a estar sexta-feira com a gente aí, compartilhar, né, enfim, curtir a página da Hebron. Lembrando que nós temos uma página também no YouTube, tá? Tem uma página que chama Bispa Karen, né? Bispo Karen Hebron, você entra lá, coloca o sininho, ativa, toda a programação da Hebron acabou, o Bispo Fabão já tem o carinho de já colocar na sequência na internet, lá no YouTube. Por quê? O YouTube às vezes é melhor de ver, melhor de compartilhar do que procurar no Facebook, até porque lá o Bispo já colocou uma playlist. Então você quer a luz da palavra? Tá tudinho lá por ordem, você vai ver o capítulo que você quer ver, que você perdeu, enfim, o que você quer estudar. Às vezes está com dúvida de um livro, por exemplo, vai lá. De repente é um material que já está lá, porque nós estamos em 2 Reis. Para trás já foi ministrado tudo. E a única diferente que tem no meio aí, vai ter Jó, que nós já vimos, e alguns profetas menores, nós já vimos Jonas, já vimos Joel, estamos em Amós e vamos ver Oséias essa semana ainda. Aliás, semana que vem provavelmente. Então, tudo isso tem material que está lá, é só você voltar e procurar, aí você vai tirar a dúvida que você tiver. Amém? E de domingo, todos os domingos, nos domingos nós temos culto às 10 horas da manhã. Lembrando que nós somos uma igreja virtual, mas nada impede você vir aqui e ver nos estúdios. Só está parado agora de vir no estúdio por conta da pandemia aí. Mas acabando tudo isso, volta ao normal, você está convidado a estar aqui conosco. Em nome de Jesus, né, no dia 11 começa a voltar aí aos poucos e a gente espera estar com a igreja cheia aqui, em nome de Jesus. Até porque a gente está com saudade de toda a galera. Então vai ser um domingo diferenciado. Queria que fosse esse domingo agora por conta de Santa Ceia, né? Para a gente poder estar todo mundo reunido. Mas vamos ver, né? Até sexta-feira tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Quem sabe, né? Tem tanto milagre que o Senhor já fez, fazer mais um não teria, né, nenhuma dificuldade. Logicamente, o que eu peço é que o que a gente ora é para que tudo esteja resolvido, né? O mais importante. Tudo Deus tem propósito e que os propósitos do Senhor se cumpram até sexta-feira, para que a gente possa estar no domingo reunido. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar boa noite para quem está aí. Eu vi que está Nilde, boa noite com muita alegria. Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, o Fabão aqui sempre me ajudando. Pastor Edi, o pastor Edu, glória a Deus pela vida de vocês. Fábio William, meu parceiro de toda segunda e quarta. Estamos juntos aí de sexta-feira também, tá pela manhã nos programas aí também, sei que Deus vai fazer grandemente na tua vida. Aliás, a gente tem palavra para essa semana aí, e eu não sei como é que vai ser, mas eu só sei o seguinte, que eu vou viver milagre, porque a palavra foi liberada, saiu do altar ontem, né? Nós ministramos aí praticamente a palavra do mês inteiro, e o Senhor deixou bem claro que essa semana seria a semana do sobrenatural. Então, essa semana do sobrenatural não adianta ficar esperando viver coisas naturais, o básico, né? O básico a gente vive no outro dia. Se essa semana é a semana do sobrenatural, então nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Então, confesso que eu estou ansioso para saber o que eu vou viver essa semana. Se a semana passada eu já vivi o que vivi, então essa semana eu já estou imaginando o que pode ser. Então, em nome de Jesus aí, recebe essa palavra que foi liberada no altar ontem para que você possa ver. Fatiminha, boa noite com muita alegria. Acho que é Fatiminha, não apareceu o nome, mas eu acredito que seja ela aí, diretamente da Bahia. Aliás, estava lembrando da Bahia agora, estava vendo um post, ela me fazendo uma acarajé desse tamanho. Aí eu peguei e mandei para a Bispa, porque a Bispa gosta de acarajé também, né? Pense no tamanho da acarajé. Eu falei, Senhor, aí ia matar o peão, né? Fala sério. Bom, pessoal, glória a Deus aí, todo mundo que entrou. Se eu não dei boa noite aí para alguns, não apareceu o nome aqui, sintam-se abraçados aí, nós vamos estudar, vamos começar aí, porque a gente tem muita coisa para ver. Abra a Bíblia de vocês no livro de Amós, capítulo 8. Então o livro de Amós ele vai até o capítulo 9, nós vimos até o 7, hoje nós vamos ver 8 e 9, e aí nós voltamos para a 2 Reis, só que já pegamos no capítulo 15. E aí vão 15, 16, 17, vamos para outro profeta. E aí voltamos depois 8, 19 e por aí vai até a gente entrar em Isaías. A Isaías nós vamos ver aí praticamente mais de 60 capítulos, aí tem muita coisa para a gente ver. Então esse ano nós vamos acabar Isaías tranquilamente, devemos ver mais 1 ou 2 profetas menores e talvez a gente consiga entrar em Jeremias. Então, olha, esse ano se eu fosse você não perdia, né, Hebron? Praticamente a palavra, para quem não está acostumado com Hebron, a palavra que vai reger o nosso ano todo aí, além da palavra definida, que é o ano da porção dobrada do Espírito, a maioria dos meses
a palavra que está regendo cada mês está no Novo Testamento. Então esse ano nós estamos tendo a oportunidade de navegar o Velho Testamento aí com a luz da palavra e nos programas diários com a bispa e também nos domingos, né, vendo a palavra do Novo Testamento grandemente. Por quê? Porque nós estamos, é a palavra que foi liberada para a gente para esse ano. Então mês que vem já vamos entrar em Romanos, vamos ver ali Paulo, coisa e tal. Então tem muita, já viu Pedro, Tiago, olha, tem muita coisa para a gente ver esse ano. Aí confirmando, Fatiminha mesmo, glória a Deus, Fatiminha. Então Fatiminha, pastor Edu, Edinho, os demais aí, todos aí, sintam-se abraçados, amém? Então todo mundo abriu a Bíblia, eu vou tirar aqui os comentários só para poder, ok, senão eu não consigo, fica melhor para mim ver aí. Então vamos orar, pessoal. Então feche seus olhos por um instante, encurte sua cabeça, vamos orar por essa palavra e a gente já começa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por esse dia que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na tua presença, Pai, limpos de mão, puro de coração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento nesta noite, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, cansaço, apostasia, incredulidade, Pai, para que possamos ouvir a tua voz, Pai. Fala mesmo conosco, nos ensina as tuas escrituras, Pai, porque a tua palavra nos diz que nós pecamos, nós apanhamos por falta de conhecimento, Pai, e a partir de hoje nós teremos um conhecimento das tuas escrituras, Pai. Quero te pedir também, Senhor, que essa palavra possa ser multiplicada com os nossos irmãos, com os nossos amados, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, e tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, só recapitulando aí, nós vimos aí o começo do livro de Amós, né? Vimos aí que não era profeta, ele não vinha da linhagem de profeta. Ele deixa claro que ele não era um profeta, né, que vinha de uma linhagem de profetas, que ele fala que ele era boieiro, né, cuidava de sicômoros, quer dizer, cuidava de figos e coisa e tal, né, de figueiras. E aí o Senhor deixa muito claro para ele o seguinte: fala, ó, você vai sair de Judá e você vai lá para Israel, vai falar com o povo de Israel. Lembrando que as tribos estavam divididas e o Senhor pede para que ele vá lá, porque existia contaminação, o povo precisava ser chamado a atenção, até porque aqui está em vias de acontecer o cativeiro assírio, né, onde leva 10 tribos cativas, né, onde depois que houve a divisão, 10 tribos ficam para um lado e 2 para o outro, e essas 10 vão ser levadas cativas. Judá, né, que é o outro reino, ainda vai conseguir resistir por um período, por praticamente quase 100 anos, aí, praticamente 100 anos, e depois vai vir um outro momento, mas agora esse pessoal vai ser levado. Então, Oséias aqui, Amós está indo aqui o quê? Falar com o povo, para alertar o povo, para chamar o povo para a realidade. Você vê diversas vezes, ele, inclusive, o Senhor usa a vida dele para lembrar: olha, eu tirei vocês do Egito, olha tudo que eu fiz, eu mandei sinal A, B, C. E começa a contar tudo que o Senhor tinha feito desde lá de Gênesis. Quer dizer que por diversas vezes o Senhor tinha alertado o povo, mas o povo voltava para o pecado. E a vida da gente é assim, né? Por diversas vezes o Senhor fala conosco, a palavra é ministrada e parece que a gente não entende. E aí, quer dizer, o Senhor precisa tomar outra atitude. Se a gente for analisar o que nós estamos vivendo hoje, é mais ou menos isso. Quantas pessoas foram avisadas, né? O Senhor falou: olha, é hora de voltar, é hora de se arrepender, é hora de pegar o retorno. O Senhor tem falado grandemente isso. E aí agora o pessoal em isolamento, a gente espera que as pessoas despertem, né? Que as pessoas acordem para um novo momento, né? E que se volte para o Senhor, que é o que o Senhor quer, o arrependimento sincero e verdadeiro. Amém? Então vamos lá no capítulo 8, continuando aí, a visão de um cesto de frutos. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí, que diz assim: o Senhor Deus me fez ver isto, eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele, mas o cântico do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e em todos os lugares serão lançados fora o silêncio. Então aqui você vê, olha a forma que o profeta, que o Senhor está falando com o profeta e falando sobre o povo de Israel, né? Quer dizer, vai chegar um tempo onde muitos vão morrer. E a gente sabe que quando entra o cativeiro, muitas pessoas morrem nos conflitos. Já morriam antes em guerra, você imagina agora sendo levado para cativeiro. Então nós vamos ver muito isso. E aqui o Senhor já está alertando, usando o profeta para falar sobre isso. Quer dizer, o povo teve a oportunidade de se arrepender? Teve, mas não se arrependia.
Amós não podia, no primeiro momento aqui, entender o sentido dessa visão até Deus ter pronunciado, quer dizer, um cesto, e falou, veja um cesto aqui. Então ele não estava conseguindo entender o que significava aquele cesto. Aí o Senhor vem e entra com a revelação. A perversidade de Israel estava prestes a resultar em uma colheita do juízo, ou seja, um tempo de juízo e do cativeiro do reino do norte, que é o que vai acontecer, que aconteceu em mais ou menos 722 a.C. A maioria das boas colheitas constituía-se em tempo de alegria, mas dessa colheita, o cântico do templo, os cânticos de ação de graça, virarão choro, pois a ceifa seria a própria morte. Então aqui, muito se usava naquela época falar sobre o pasto, falar sobre a colheita, que era uma forma do povo entender, senão como as pessoas entendiam o que estava acontecendo. Então o Senhor usa muito isso, usava a referência aqui, a colheita seria a morte. Então o Senhor estava mostrando para ele frutos, o fruto parece que está bom, mas na realidade não está bom, tanto é que vai haver morte. E aí o profeta começa a falar exatamente isso. Depois na minha Bíblia está aqui, a ruína de Israel está perto. Vamos ler do versículo 4 até o 7. Ouvi isto, vós que tendes gana contra os necessitados e destruí os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, tem uma justificativa para isso aqui, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor, pela glória de Jacó, que não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então aqui, uma das coisas que o Senhor falou bastante com o profeta, e ele fala com o povo, que algumas pessoas estavam se aproveitando dos pobres, Então eles não só exploravam os pobres, tiravam muitas coisas dos pobres, para que eles tivessem benefício com tudo isso, e nós vimos aí na semana passada. E aqui novamente falando sobre tudo isso, só que aqui o Senhor está deixando claro que ele não vai esquecer disso aí. Então a festa da lua nova era comemorada no primeiro dia do mês do calendário hebraico. Era um dia de sacrifícios especiais, festivo, um sábado. Então ali entregavam as primeiras primícias para o Senhor, depois eles iam tirar aquilo que era direito deles. Mas ao invés de cumprir a festa em adoração, agradecimento e ao mesmo tempo descanso, as pessoas estavam impacientes para continuar a fraudar e oprimir o pobre. Então os pobres e necessitados não estavam preocupados em entregar a primícia para o Senhor. A preocupação deles era entregar rápido para que eles voltassem a oprimir os pobres, que era o que eles estavam fazendo naquela época, motivo pelo qual cada vez mais estava desagradando a Deus. Lembrando que o Senhor falou também aqui que Jeroboão II aí, que no reinado dele o povo estava expandindo, estava conquistando muita coisa, mas aquilo que era Deus que estava permitindo, eles estavam justificando que era o Deus Baal, o Deus da fertilidade, e por aí vai. Os ricos e poderosos da época de Amós estavam fazendo dos pobres de Israel escravos, e depois de despojarem as suas terras, tiravam o camarada daquela terra e usavam a terra deles. A ganância era tanta que estavam comercializando até palha de trigo como se fosse um produto. Tem até aqui uma lei que fala que eles não podiam fraudar, inclusive na balança. Naquela época o cara não podia fraudar na balança, que era um jeito de roubar o povo, no peso, do que era vendido, comercializado, e também a demarcação da terra. Até isso existia uma lei. Então era muito severa quanto a isso, porque quando houve as demarcações, o cara poderia, Quando Deus falava, a região aqui é sua, é de fulano, eles tiravam a sorte que fala lá, o turinho, o tumim, lançava-se sorte para ver de quem seriam as terras. Então, uma vez demarcado, o cara não podia aumentar nem para lá nem para cá, 1 metro, 2 metros, porque isso poderia trazer penalidade para ele, porque existia uma lei que falava sobre isso. Vamos ler do versículo 8 ao 10. Por causa disso, não estremecerão a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á a toda como o Nilo, e será agitada e baixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos,
e calva sobre toda a cabeça. E farei isso para que seja como luto por filho único, luto cujo fim se dá como num dia de amargura. Então aqui ele faz referência ao Nilo. Por que faz referência ao Nilo? Porque aqui sobe e desce vários metros durante as suas enchentes anuais. Então, do mesmo jeito que ele subia e descia, tinha bastante oscilação. Por isso ele usa a referência do Nilo. Amós pode ter tido, inclusive, a intenção de retratar um forte terremoto aqui, que faria com que subisse as águas naquela época, né? A descida seria tão trágica quanto as vazantes cheias do rio Nilo. Então, é por isso que ele faz essa referência aqui. Uma observação aqui que eu anotei e eu quero passar para vocês, que diz assim: a invasão assíria foi algo muito terrível naquela época. Os assírios eram inimigos cruéis, eles empalavam seus adversários e arrastavam os escravos como corrente presas no nariz e na boca. E o povo se cobriu de opróbrio e vergonha e passaram das festas ao luto. Então olha aqui o Senhor falando que traria morte e tudo mais, só para vocês terem ideia, era um povo muito cruel. Eles arrastavam as pessoas. A gente vê alguns povos naquela época que eles não simplesmente matavam a pessoa, eles quase que esquartejavam a pessoa, só que assim, ia mutilando aos poucos até a pessoa efetivamente morrer. Então eram povos cruéis, e os assírios eram um deles. Tanto você está vendo aqui que eles colocavam aqui, amarravam pelo nariz, pela boca e saia arrastando a pessoa. Tem noção do que era matar um camarada nessa situação? Só que lembre-se, por isso quando a gente fala, olha, Deus é longânimo, asaz, benigno, misericordioso, tardio em irar-se, ele é tudo isso. Mas uma vez que a ira do Senhor se acende, né, ele também é fogo consumidor. Porque aqui você não pode esquecer que tudo que vai acontecer ali foi permissão do Senhor. Por quê? Porque ele tinha avisado o povo e o povo não retrocedeu. O povo não pegou o caminho de retorno. E a gente esquece disso na maioria das vezes, né? Vamos ler do versículo 11 agora do 14. E eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei a fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvires a palavra do Senhor. Aqui, o que o Senhor está falando? Um tempo onde não tem um profeta para te trazer a palavra, não é fome, nem sede, nada disso. Mas a pior fome que a gente pode existir, né, é a gente não ouvir a voz de Deus, não ter um alimento espiritual, não saber que direção pegar. Já imaginou? Imagina a gente nessa pandemia que nós estamos vivendo. Você não saber para que lado vai fazer. O que eu vou fazer? De onde eu vou me sustentar? Quem vai me sustentar? Se não é o Senhor, misericórdia. Andarão de mar em mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não as acharão. E naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E o que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e com o certo viver o outro de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Aqui fazendo alusão em Dan e Betel, principalmente onde tinha os templos de adoração ao deus Baal, que foi constituído e consolidado lá, principalmente por Jeroboão, né? A fome agora não seria a de comida, mas de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor já havia enviado seca, fome sobre todo o povo, como a gente viu aí, inclusive no capítulo 4 de Amós, ele relata que o Senhor já tinha enviado fome, o Senhor já tinha enviado várias formas, e nem assim o povo não entendia. Então agora o negócio seria um pouco mais severo. Israel podia até fazer juramento em nome do Senhor, alegar que adorava fielmente, do extremo do norte ao extremo do sul da terra, mas isso não aliviaria a fome da palavra de Deus. Não haveria orientação de Deus para guiá-los num tempo de necessidade. Então, o que o Senhor está falando? Você pode correr do norte e do sul, o leste e o oeste, pode fazer o que você quiser. Vai haver fome e você não vai conseguir ouvir espiritualmente. E a bispa às vezes fala pela manhã, várias vezes a bispa ministra, e as pessoas até interpretam um pouco mal. O ônus da palavra é interessante, sabe por quê? Porque a gente vai começar a pegar no profundo. Nem tudo que a bispa fala pela manhã, dá para ela ficar lendo a passagem para mostrar para todo mundo. E às vezes as pessoas acham que a bispa está falando porque ela achou interessante, achou bonito falar aquilo aquele dia. Não, ela fala, lembrando que o sacerdote é a boca de Deus na terra, é o anjo da igreja. Então quando ela fala alguma coisa, é a direção que Deus está dando. Como eu venho falando sempre, nós temos a palavra já corrigir o ano todo.
Então, cada vez que eu pego para ministrar na manhã, ela fala sobre isso. E quando fala, olha, retorna, volta, faz assim, faz essa pessoa, não vai mandar na minha vida, vai fazer isso. Cada um usa uma nomenclatura para justificar, por quê? Porque não quer ser comandado pelo Senhor, prefere viver a sua vontade. E eu me falei, inclusive, ontem, repeti novamente sobre Sansão. Sansão escolheu viver na carne, né? Ao conta de viver a vontade de Deus, ele preferiu viver a sua vontade. E teve as consequências que teve. Mas a promessa se cumpriu? Se cumpriu. E essas pessoas têm em conta tudo isso. E aí você vê, imagine o Senhor falar, olha, então faz o seguinte, não fala mais com essa pessoa. Deixa ela se virar sozinha. E aí faz como? Aqui está muito claro que o Senhor está avisando que eles vão procurar e não vão achar. E você só está falando de um tempo de necessidade. Quando tudo vai bem, ninguém lembra de Deus. Agora você imagina, vamos pegar a referência do ano que nós estamos vivendo, nos meses que nós estamos vivendo. Nós estamos num ano de pandemia aí, né? Começou em dezembro, mas a gente só ficou sabendo agora. Enfim, então 40 dias aí isolados, certo? Olha a situação, nós estamos vivendo com fome. Você imagina, fome que eu digo porque tem muita gente passando de fato fome mesmo. Gente que não recebe no final do mês, são profissionais liberal, até então não está trabalhando, não tem como receber. Pessoas que foram afastadas, não sabem se vai voltar, vai ter um emprego, tem de tudo. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas estou dizendo, isso é o cenário que o mundo aí fora está nos mostrando. Aí você imagina, acontecendo tudo isso, e Deus fala assim, bom, eu te alertei várias vezes, você não quis me ouvir, agora você se vira sozinho. Você já imaginou como que seria a nossa vida hoje? Meu Deus, estou em casa, não sei se vou ter meu emprego, não sei se vou vender, não sei se isso, quer dizer, é tantos pontos de interrogação, você olha para a cara da pessoa, parece que eles desenham animado, ó, só um monte de interrogação e o cara pequenininho lá no canto. Vai fazer o quê? Não pode consultar o Senhor, porque o Senhor está ensinando isso por quê? Por várias vezes ele quis falar com você e você não deu ouvido. É exatamente o que ele está falando aqui. Porque por várias vezes o Senhor não mandou um profeta só, mandou vários. Então pega quantos profetas andou. Fora que se a gente pegar o livro de Juízes, quantos juízes lá de transição, juízes que estavam ajudando o povo, que eram profetas e coisa e tal, teve vários. Débora, juíza, profetisa, quantos teve igual a ela? Vários. Elias, Eliseu, Samuel, vários profetas. Só que o povo ouvia? Não ouvia. E aí o que acontece? Aí quando o Senhor manda esse tempo de fome, de escassez, um tempo onde o Senhor não vai falar com ele, aí o povo fica desesperado. Poxa Deus, mas você me abandonou? Não, eu tentei, estou tentando falar com você faz tempo, só que o ouvido. Complicado. Vamos lá, capítulo 9, senão daqui a pouco eu me estendo aí como uma outra ministração. O juízo de Deus são inevitáveis. Há quem ache que nunca vai chegar, né? Pois é. Aqui talvez esse povo achou que não ia chegar. Só que detalhe, aqui tem gente vivendo coisas que tinham sido prometidas há 400 anos atrás. Só que hoje nós não vivemos muito tempo, né? Então a gente não podemos esquecer disso. Às vezes vem mais rápido do que a gente imagina, né? Vamos ler do versículo 1 até o 4 aí. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Meu Deus do céu. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os atirará de lá, e se subirem ao céu, de lá os farei descer, e se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-eis, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei olhos sobre eles, e para o mal, e não para o bem. Misericórdia. Olha o que o Senhor está falando aqui. Você pode achar que você vai escapar de mim, pode se esconder aqui, pode se esconder ali por profundo. Até no mar, o Senhor falar que quer mandar a serpente pegar o camarada. Vai no céu, eu vou mandar você descer. Vai se esconder, eu vou mandar te buscar. Vai no cimo, lugar mais alto, no cimo do Carmelo, eu vou mandar trazer você. Então, quer dizer, não tinha onde se esconder. Quando a gente... Entendeu o seguinte, aqui no caso, na ira de Deus, não tinha onde o povo se esconder. E às vezes a gente acha que nós podemos nos esconder do Senhor. Por que a bispa sempre fala assim, olha, os olhos de Deus estão em toda parte? E às vezes a pessoa, já a bispa até ministrou pela manhã falando sobre isso, né? Às vezes a pessoa, ela deu o exemplo do dízimo.
A pessoa fala, eu vou fazer um desvio diferente, a bispo não vai saber. Mas não tem que estar preocupado se a bispo não vai saber. Você tem que estar preocupado com o Senhor. Por quê? Porque não tem lugar que você pode esconder, que você está vendo o que o Senhor falou, e que se até, olha só, se até fossem levados pelos inimigos, lá ia a espada ia pegar o cara. Quer dizer, não tem escapatória. Então eu consegui escapar, o Senhor não me matou, vou ficar aqui cativeiro dos inimigos, estou protegido aqui, melhor como escravo do que morrer o quê? Estou deixando claro que a espada vai pegar. E esse cativeiro morreu-se muita gente. Não pense que levou cativeiro e tudo lindo e maravilhoso. Nós vamos ver que a Babilônia também não foi diferente. Muita gente morreu no meio do caminho, por conta de guerras e resistência e tudo mais. O povo vai ficar sitiado aqui, muito tempo. O Judá fica sitiado 3 anos, só para você ter ideia. Olha quanto eles tinham de alimento. Chegou 3 anos, não tinha mais o que fazer, né? E aí? O céu e o abismo representam o quê? Os filhos do universo. E o Carmelo, o fundo do mar, as extremidades da terra. Por mais que fuja, o homem não tem onde se esconder de Deus, ou seja, o juízo de Deus vai ser cumprido. Então, às vezes a gente acha que algumas coisas vão passar impunes, seja com a gente, seja com outras pessoas. Primeiro quem nos justifica é o Senhor. Então, Ele que é o juiz, Ele é que vai fazer. Lembra de Jó? Jó por diversas vezes ele clamava ao Senhor, Senhor, seja o meu juiz, meu advogado. Ele fala por diversas vezes porque ele sabia que Deus ia advogar a causa dele, ele sabia a conduta dele e sabia que Deus ia justificá-lo. Por quê? Sendo acusado pelos amigos, ele podia recorrer a quem? Ele vai lá falar um monte para os camaradas? Não, ele esperou por Deus, sabia que Deus ia justificar. Vamos ler do 7 ao 10. Não sois vós para mim o filho de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e dos cafitórios filisteus, e de Quiros Círios? Eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra esse reino pecador, e eu os destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, quer dizer, aqui o Senhor já deu um alívio, né? Vou matar muita gente, mas não vou acabar com todo mundo. E daí? Você não sabe se você vai estar no meio ou não, né? Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, e sem que caia na terra um só grão. Jesus. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então, quem acha que o mal não vai te alcançar, que pode fazer, que a impunidade é linda e maravilhosa, você pode achar que escapa da lei dos homens, mas da lei de Deus não escapa. Aliás, a palavra diz que Deus não se zomba. Então, presta atenção aí. O termo etíopes usado aqui refere-se à região próxima ao horizonte do sul de Israel, ou seja, o sul também do Egito lá. Deus ama todos os povos, até mesmo os filisteus e os sírios. Deixa muito claro aí. Caftor se refere a Creta, uma grande ilha do mar Mediterrâneo, que a gente vê muito no Novo Testamento aí, falando de Creta e por aí vai. Então, só para vocês entenderem porque a gente está falando. Mas aqui está dizendo o seguinte, que ele ama todo mundo. E em Amós também, eu ministrei esses dias para vocês, ele fala, olha, quantos povos, de todos os povos eu escolhi vocês. Ué, lógico que é, não tinha os egípcios? O Senhor não tirou eles, escolheu eles e tirou dos egípcios lá? Ué, podia ter escolhido outro povo. Só que é igual lá atrás, o Senhor podia ter escolhido também vários outros, mas escolheu quem? Noé, porque só podia salvar Noé, porque era o único que estava indo no meio daquele povo todo contaminado. Depois Abraão, por quê? Se Abraão ficasse com a parentela contaminada, tirou ele de lá para que não houvesse contaminação. Tanto é que o Senhor só faz ali, só mostra para ele o que vai dar para ele de herança depois que ele se aparta de Ló. Nem Ló não podia participar de tudo isso. Quando ele se aparta de Ló, o Senhor sobe aqui. Agora eu vou te mostrar tudo que eu vou te dar. A terra que você vai peregrinar é toda do povo de Israel. E aí por aí vai. Então, inclusive, Abraão aí é chamado de povo hebreu. Tem uma passagem, não recordo agora de cabeça, mas você vê lá que fala que Abraão era hebreu, que ele era de um dos caldeus, né? A expressão esse reino pecador é Israel que ele está se referindo. Mas não destruirei todo. Trata-se de um raio de esperança e de um longo trecho do juízo de destruição. Quer dizer, ainda vai salvar alguém aí. O julgamento de Deus seria severo, mas haveria sobreviventes.
E a gente sabe que vai haver sobreviventes, tanto que o cativeiro assírio espalha-se o povo, morre muita gente, mas ainda fica que depois são inclusive misturados com outros povos e chamados, né, dos samaritanos, os quais os judeus têm tanta bronca do samaritano, porque por causa dessa mistura que vai acontecer aqui, vai morrer muita gente, mas o que ficar vivo vai se misturar com outras nações e com outros povos, e por conta disso os judeus não reconhecem, né, os samaritanos. Então eles têm essa rixa toda com o samaritano, porque fala dessa mescla de povos. E quando o povo foi pegar as terras lá com Josué, o Senhor deixou muito claro, era para matar o povo, não era para deixar ninguém. E eles deixaram alguns povos, inclusive algumas justificativas de algumas tribos era: nós vamos deixar aí que os caras vão servir a gente como escravo. Só que aí permitiu o quê? Entrar contaminação, outros pegaram terras de voltas, né? Ficaram maior. Você viu os gibeonitas lá que se aproveitaram de uma situação com Josué lá e ficaram bonitinhos lá no meio do caminho. E aí não puderam ser mortos, que o Josué fez uma aliança com o cara, não podia matar o cara. Então olha a situação. Amanhã o cara começa a ficar grande e o negócio muda de figura. Vamos lá, restauração de Israel espiritual. Vamos aí finalizando o livro de Amós, vamos ler do 11 até o 15. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Aqui se referindo, né, que estava caído por conta, né, da contaminação do povo. Repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, restaurá-la-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas, o que lança semente, e os montes destilarão o mosto, e todos os outeiros derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e desta terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então aqui você vê que no finalzinho, ainda o Senhor faz uma promessa: aqueles que vão sobreviver, que vão ficar, vai chegar um novo tempo aí. Inclusive essa passagem, quando a bispa ministra, todo mundo ama, né? Eis que vem dias que o que lavra segue logo o que já vai ceifando, quer dizer, que é melhor do que isso, já plantar e já sair colhendo. Dá para lembrar lá de Isaac, né? Que plantou e colheu a ceifa no mesmo ano. É mais ou menos isso aqui, só que é muito mais rápido, né? A restauração e a bênção são decorrentes do arrependimento. Lógico que às vezes a gente quer viver uma série de coisas, tudo vai depender do quê? Do nosso arrependimento, do nosso entregar. É natural do ser humano, ele quer viver um monte de coisa com o Senhor, quer que Deus libere um monte de coisas, muitas físicas, né? Muito mais materiais do que espiritual, né? Você vê que as pessoas às vezes elas não desejam, não almejam ser um pastor, não almeja o episcopal, mas ela deseja ter um bom carro, uma boa casa, família abençoada, todo mundo quer, né? Mas pagar o preço ninguém quer. Só que tudo aqui, dependendo desse povo, eles vão ter uma oportunidade do quê? Depende do arrependimento, se voltar para Deus, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus, é todo um conjunto. A gente quer viver um monte de coisa, mas não quer andar na presença do Senhor, não quer pagar o preço, né? Só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Nesse novo tempo de prosperidade seriam tão grandes que as colheitas seriam abundantes e sucederiam rapidamente sem ameaças de secas e pragas. A promessa de mudança de sorte e de reedificação das cidades assoladas está ligada ao reino do Messias, a vida de Jesus, o único que promove a restauração de vidas e pode mudar a história do homem. E aí, logicamente, a restauração, nós estamos falando lá de Cristo que vem, lava todo mundo de todo o pecado e traz um tempo novo, o tempo da graça. Então, olha quanto tempo depois e o que o Senhor está falando, né? O castigo de Deus é certo, mas a sua restauração é tão certa quanto. Deus irá plantá-los na terra, na sua terra, e de lá não mais serão arrancados. A posse da terra faz parte da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. Aí eu te pergunto, essa promessa está ou não está sobre a nossa vida? Logicamente que está. A gente foi tirado da nossa terra? Não, né? Está aí. Aliás, naquela época tinha um detalhe, o cara não podia nem vender as terras, porque aquilo o Senhor deu por possessão, ia passando de herança por herança. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu esses anos todos, né? Século, a gente estaria vivendo uma outra realidade hoje, porque as terras iam ficando para herança, não se vendia, né? Bom, pessoal, acabamos então o livro de Amós. Então, se alguém não entendeu o livro de Amós ou ficou alguma dúvida,
Às vezes o profeta, a forma de falar, talvez gerou dúvida, ou a forma que eu expliquei, ficou dúvida, você me chama no WhatsApp e eu vou explicar aquilo que possa ter passado, ok? Lembrando que todo o material do livro de Amós está lá também no YouTube, no canal do YouTube, tá bom? E agora nós vamos entrar no livro, vamos voltar para o livro de 2 Reis, capítulo 15. O que é interessante, só fazer um parênteses aqui rapidinho. Quando nós chegamos no capítulo 14 de 2 Reis, começou a entrar os profetas. Então nós vimos já 3 profetas aí, tudo aqui no capítulo 14. E o último que nós encerramos é justamente aqui, Amós, no capítulo 14. Agora nós vamos voltar para o capítulo 15 de 2 Reis. E aí depois nós vamos para Oséias. Então volta aqui, vai acontecer mais algumas coisas. E depois entra a narrativa de Oséias já praticamente com o cativeiro andando. Por quê? Porque aí Oséias você vai ver que a conversa dele com o povo já é bem diferente. Então cada profeta que vai indo lá vai alertando. Lembrando que Joel falou com o povo de Judá. E glória a Deus, Judá conseguiu escapar aqui do cativeiro assírio. Nós vamos ver que não foi fácil não. Teve que pagar alto preço aí, né? Para não ser levado cativo. Deus teve misericórdia deles aí. E deu inclusive vitória de Judá contra o povo assírio. Veja que era de 2 tribos, Judá e Benjamim. Estava até conversando com isso com o Fábio aqui antes, né? A Judá era a maior tribo que tinha, né, quando foi feito o censo. Só que por outro lado, do lado de lá tinham 10 tribos, né? E Benjamim, na contrapartida, era uma tribo pequena, né? Por conta de alguns acontecimentos. Quando fez o censo, ela não era menor. Mas como eles fizeram algumas coisas no meio do caminho aí, tornaram-se uma tribo bem pequena de Benjamim. Amém? Vamos lá. Capítulo, então, 2 Reis, capítulo 15. O capítulo 15 também está em 2 Crônicas, capítulo 26, tá? Nós vamos ver aqui em 2 Reis e mais para frente a gente vai ver lá. Então, a gente está fazendo uma ordem cronológica segundo as faculdades aí de teologia, ok? A forma que o Senhor me deu aqui. Nós vamos falar do rei Azarias, também conhecido como Uzias. Um livro fala como Azarias, outro fala como Uzias, é muito comum. Jorão, muito isso aí você vai ver, então não confunda. Às vezes tem 2 pessoas com o mesmo nome, inclusive. Então, não dá para te lembrar o nome de todo mundo, mas é importante alguns principais. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, olha, qual é o melhor rei de Judá? Ezequias. Ezequias foi o melhor rei. A Bíblia relata que não houve nem antes nem depois dele igual. Então, a informação que nós precisamos saber. Não precisa saber o nome de todos os reis, mas, por exemplo, Ezequias, Josias, que foram reis bons, né? Então, a gente tem que lembrar. Aí, um rei que eu acho que é interessante vocês terem noção é Jeú. Por quê? Porque ele acabou com a casa de Acabe, foi rei de Israel. Israel não teve nenhum rei bom, então é interessante saber. Então, esses aí tá ótimo, ok? Depois você vai, aos poucos, vai pegando mais. Porque teve rei também que reinou 6 meses, aí não dá nem tempo da gente entender. Aliás, vamos ver um agora, que reinou 6 meses. Então, vamos lá. Reinado de Azarias, né? Uzias já em Judá, e não em Israel. Até então nós estávamos falando de Israel, agora voltamos para Judá. Ele reinou 52 anos e fez o que era reto. Então um rei muito bom. 52 anos e dá tempo bom, fazendo aquilo que agradava a Deus, legal, né? Vamos ler do versículo 1 ao 4 aí. No 27º ano do rei Jeroboão, aqui lembrando que é Jeroboão II, tá? A Bíblia não fala que é o segundo, mas o primeiro foi lá quando morreu Salomão. O cara não está vivendo aqui 500 anos, né? Naquela quando vivia. Aqui já é outro. Lembrando, aquele lá inclusive é Efraimita, da tribo de Efraim, tá? Depois eu vou explicar um detalhe sobre isso que eu estudei hoje para vocês. O 27º ano do rei Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Vamos dar uma paradinha aqui, isso é interessante você saber. Vai ter um determinado momento que nós vamos falar, olha, esse rei, e é o caso do rei de Ezequias, ele tira todo esse culto, esses incensos feitos no alto. Incensos que eles faziam, que entregavam no alto, era para adoração a Baal. Judá também ainda tinha um pouco dessa contaminação. Por quê? Quando Salomão houve a divisão das tribos, o povo estava todo contaminado. A diferença é que Jeroboão fez 2 altares, um em Dan e Betel, para entregar, tudo para Baal.
Só que lá a capital, eram duas capitais religiosas que eu sempre falo para vocês, de uma política que era Samaria. O povo de Judá não, era só Jerusalém. Só que não existiam os altos onde se entregavam as coisas para Baal. E tinha que se acabar com tudo isso. E aqui você vê que ele só relata que ele só não fez isso, ele não acabou com os incensos, que queimavam incenso nos altos. Então ainda tinha quem entregava incenso lá. Não era toda contaminação, não era tamanha como era Israel, mas Judá também tinha isso. Então você vê que ele foi um rei bom, mas ainda permitiu isso. Então Ezequias se destaca porque ele acabou com tudo isso também. E é relatado que os outros não conseguiram fazer, mas que ele fez. Amém? Então aqui fala muito sobre isso, fala que ele começou a reinar. Aqui a gente vê que ele começou a reinar muito novo. E vai ter reis, alguns reis, que eles falam com o regente. Por quê? O pai já, talvez muito mais velho, teve um que estava leproso, o filho assumiu, foi dando as coordenadas, o filho já assumiu, e alguns que reinaram simultaneamente, pai e filho, 4, 5 anos, o pai morreu e ele assume definitivamente. Então vai ter passar e você fala, como é que não está dizendo que era tantos anos, aqui está dizendo que é outro? Por conta disso, tá, pessoal? Então não é a maior informação que vocês precisam saber, mas é importante, porque se gerar dúvida, tem um porquê explicar, ok? Então a gente leu aqui do 1 até o 4. Em Crônica, o nome do rei então aparece como Uzias. Aqui aparece como Azarias, mas lá aparece como Uzias. Ele reinou em um dos mais longos reinados de Judá. Esse período em que reinou inclui 10 anos, durante os quais seu pai, Amazias, encontrou-se cativo 15 anos. Então, de corregente com Amazias. Então, o pai dele ficou preso, cativo, por 15 anos. Muito provavelmente foi esse tempo que ele passou a reinar. Então, você está vendo aqui um caso? Só que nesse caso, porque o pai estava preso, ele começou a reinar. Uma confusão que houve lá com o povo de Israel. Eu mencionei, inclusive, para vocês isso, já dei isso, acho que uns 15 dias, acho que um pouco mais de 15 dias, antes da gente entrar nos livros dos profetas, né? Mas você vê que está no capítulo 14, 13 e 14, fala sobre isso, que eles foram levados cativos, ele ficou preso por um período, então nesse tempo o filho assume, ok? Quando esse foi liberto, 27 anos de reinado, ele reinou absolutamente. Então depois que o pai foi liberto, e aí também logo na sequência já morre, aí ele reinou 27 anos sozinho, mas foram 52 anos de reinado, amém? Azarias é atacado de lepra, vamos ver aí. Vamos ler do versículo 5 até o 7, também tem em 2 Crônicas, tá? O que é importante, pessoal? A gente vai ver tudo em 1 Reis, 2 Reis, como o Senhor me deu de direção para fazer, e depois quando a gente for ver lá, alguns detalhes a mais ou a menos, mas aí a gente faz um compilado de tudo isso, tá? Então ninguém vai ficar sem material. O que é importante saber sobre o que está acontecendo agora, eu vou estar ministrando já agora, ok? O Senhor feriu o rei, e esse ficou leproso até o dia da sua morte, e habitavam numa casa separada. Jotão, filho do rei, que tinha o cargo da casa e governava o povo da terra, tá vendo? O pai estava leproso, o filho assumiu. Ora, os mais atos de Azarias, tudo o que fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá. Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Você vê que aqui tem reis que às vezes reinaram 20 anos, aí você conta um monte de história do camarada. E outro que nesse aqui que reinou, acho que o que reinou mais, se não me engano, 55 anos. Esse aqui reinou 52 anos. Então você imagina 55 anos, 52 de reinado ruim, misericórdia, né? Mas aqui nesse caso, glória a Deus, foi um reinado bom. Só que acontece aqui, depois assumiu o filho dele. Não conta muita história, mas foi um rei bom, né? Normalmente se destaca, fala-se muito porque fizeram coisas erradas, então precisa o povo aprender. Vamos ler agora aí, Azarias. Deixa eu só comentar uma coisa que eu esqueci. Azarias e Uzias, ou Uzias como queiram, ele cresceu tanto em poder e fama que achou que poderia perverter a ordem estabelecida por Deus e tentou desempenhar a ordem estabelecida por Deus. Ele tentou fazer o quê? Desempenhar a função de sacerdote. Então não pense que essa lepra que veio para ele foi por causa disso. Aliás, o Senhor me falou muito hoje sobre essa passagem aqui. Você vê que eu não estava estudando isso aqui hoje, eu ia ministrar para vocês, já estou estudando para frente, mas o Senhor me falou sobre uma situação por causa disso aqui. O que aconteceu? Ele tentou desempenhar a função do sacerdote.
E, o Senhor tinha deixado muito claro na lei, nem entrar no tabernáculo, não podia entrar qualquer pessoa, o sacerdote tinha que lavar as vestes, a veste dele, a que ele usava lá de fora, vamos dizer, como se fosse hoje na rua, não é a mesma que usa dentro de casa, o cara era santo. O sacerdote não podia nem tocar no morto, ele não podia participar de um velório, só podia participar realmente se fosse filho, ou pai ou mãe, fora isso o cara não podia fazer, isso era algo santo. E aqui o camarada resolve querer fazer o quê? Ocupar o lugar e fazer coisa do sacerdote. O que aconteceu? Foi coberto de lepra. Né? Ele entrou no templo, no lugar santo, para queimar incenso. E os sacerdotes os exortaram, mas ele se indignou e mesmo no instante foi ferido com lepra. Às vezes o sacerdote fala uma coisa, a pessoa não quer, acha que, que pode fazer. Só que o que a pessoa não consegue entender é que quando você afronta o sacerdote, você não está afrontando o sacerdote, você está afrontando a Deus. Né? Quer ver uma passagem que fala muito sobre isso? Inclusive ele tentou interceder pelo povo. Né? Samuel, quando pediram um rei, ele ficou indignado. Ele foi o último juiz, né? O juiz de transição entre a teocracia, né? E sair da teocracia e vir para a monarquia, dinastia aí, né? Saiu do governo de Deus para ser o governo, né, do povo, de um rei, né? E ele ficou muito indignado quando pediram um rei, pediram que ele constituísse um rei. E aí ele falou para o Senhor, né? Ficou todo triste. O Senhor falou para ele: calma, não é a ti que feriram a mim. Porque é a mim que eles estão falando, estão pedindo um rei, quer dizer, tipo assim, não estão satisfeitos com o meu reinado e estão pedindo para constituir um rei, queria ser igual aos outros povos que já tinham um rei naquela época. Então você vê que Deus deixou muito claro, não estava ofendendo o sacerdote, estava ofendendo a Deus. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente fere princípios espirituais, né, principalmente o desrespeito com o sacerdote, e a gente ministra isso aí, ó, as pessoas não, parece que entra aqui e sai ali. Então tem que passar por uma lepra para entender. O Senhor deixou muito claro. Aqui deixou muito claro, porque feriu o sacerdote. O sacerdote exortou no caso aqui o rei, e mesmo assim ele continuou. O que aconteceu? Automaticamente foi, né, com o corpo todinho de lepra e morreu, inclusive ficou com lepra até o dia da sua morte. É muito sério. Tudo isso está detalhado melhor em Crônicas lá, por isso que eu já expliquei para vocês, mas a gente vai ver também em Crônicas lá. E por isso Jotão, seu filho, lidou com os afazeres da nação durante o período de isolamento de seu pai. Apesar de ficar leproso, não se revoltou e reinou com a ajuda de seu filho. E olha que interessante, qualquer um outro camarada, né? Até quando você fala, um rei bom, depois de tudo isso, você vê, teve alguns erros, e esse foi um deles. Custou o quê? Custou de lepra, mas não se revoltou, não se indignou, não murmurou e não falou com Deus. Quer dizer, quando ele foi atingido de lepra, ele entendeu aquilo que ele fez que não podia fazer. Então é como se o cara falasse: eu estou me autoflagelando, agora realmente eu feri o Espírito Santo de Deus, eu mereço, e ficou quieto. Foi mais ou menos isso, tanto que é destacado na Bíblia que ele, né, não se indignou, pelo contrário, só colocou o filho para assumir, e ele foi o filho como corregente, né, e ele ficou, né, resguardado, porque o cara com lepra não podia se misturar com todo mundo. Então é muito sério isso aqui. O reinado de Zacarias e de Israel. Esse aqui reinou 6 meses só, né? Reinou 6 meses e fez o que era mal. Glória a Deus que foi rápido, né? Porque 6 meses, o cara conseguir ser ruim em 6 meses, imagina o cara ficar 20 anos, 30 anos, né? Sério, né? Só que aqui já é em Israel, tá? Não Judá, em Israel. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel e Samaria 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinha feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salom, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu diante de todo o povo. Matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais altos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel, e assim se sucedeu. Deixa eu só fazer um comentário aqui, para vocês entenderem que isso é importante. Muitas vezes você vai ver na Bíblia que fala o nome do pai e da mãe. Por quê? Para que você consiga entender a genealogia, porque elas têm nomes semelhantes.
né? E às vezes você vê um camarada tem um nome parecido, né? Um nome igual, inclusive, só que em outra época, em outra situação. Então aqui mostra a linhagem do cara. Então muitas vezes você vai ver isso falando, né, do pai, da mãe, para que você saiba o filho de quem é e que não tem nada a ver com o outro, por exemplo, né? Zacarias é o quarto da linhagem de Jeú e teve um breve reinado. Ele foi assassinado como muitos outros reis de Israel e de Judá. Naquela época era muito comum, né? O cara matava para usurpar o trono, e nós vimos a Atalha aí, que matou inclusive a própria família real para assumir o trono, que dirá um estranho, um capitão. Jeú receberá a promessa de que seria próspero até a quarta geração, como recompensa por ter obedecido à ordem do Senhor, que eu ministrei para vocês lá em 2 Reis capítulo 10, que o Senhor, pede para que ele acabasse com a casa de Acabe. Lembra? Ele vai lá, acaba com a casa de Acabe, coisa e tal. Só que depois que ele faz tudo isso, faz essa limpeza, inclusive Judá, ele também influenciou lá em Judá, não só Israel, mas Judá, fez uma limpeza geral. E aí o Senhor prometeu que ia ser próspero até a quarta geração dele. Por quê? Porque logo na sequência ele começa a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, o Senhor prometeu a quarta geração, e aqui está completando a quarta geração dele. Então, agora acabou. Aí você vê, o cara é assassinado e já assume um outro camarada que não tem nada a ver com a linhagem dele. Mas a linhagem dele foi até a quarta geração, como foi prometido pelo Senhor. Promessa, quando o Senhor faz, querido, você pode ter certeza que ela vai se cumprir. Infelizmente, ele e sua casa não foram dignos das oportunidades que receberam de Deus, por isso foram repetidamente condenados pelos profetas do Senhor. E aí aconteceu o que aconteceu. Após a morte de Zacarias, o fim da quarta dinastia de Israel, emergiu uma época de degeneração em conspirações sangrentas e em intrigas internacionais, tais como essa em 722 a.C., que encontrou o seu fim, acabando com o reino de Israel. Mas até aí, muito se aconteceu por conta disso. Estamos acabando, pessoal, deixa eu ver aqui. Opa. Reinado de Salom de Israel, vamos lá, reinou 1 mês e fez o que era mal. Misericórdia. Esse aqui só veio para passar o bastão, né? 13:16. Salom, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Ó, só parar aqui um pouquinho. Você vê que agora há pouco chamou o cara de Azarias, aqui já está chamando de Uzias, no mesmo livro. Aqui está falando ainda em 2 Reis, não estou em Crônicas. Agora há pouco está chamando o cara de Amazias, aqui já está chamando de Uzias, né? Subindo Tisa, Manaim, filho de Gade, veio a Samaria e feriu ali Salom, filho de Jabes, e o matou e reinou em seu lugar. Rápido. Quanto aos mais atos de Salom e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então Manaim feriu a Tista e todos os que nela haviam, e como também seus limites, desde Tirza, porque não lhe abriram, e devastou todas as mulheres grávidas e fez rasgar pelo ventre. O camarada aqui para assumir o trono, filho, ele mata até mulher grávida. Por causa da sua beleza, inclusive essa cidade é uma cidade que destaca, ela que fala sobre a sua beleza. Está lá em Cantares de Salomão falando sobre essa cidade, que a cidade é uma cidade muito bonita. Então quando você vê a referência não é à toa, porque lá fala em Cantares de Salomão. Tisa funcionou como retiro real. Foi também capital nacional durante as 2 primeiras dinastias de Israel. No período de guerra, tais atrocidades, como até mesmo as grávidas, eram comuns antigamente. Não tinha essa, no momento de guerra mata todo mundo e pronto. O pecado de Israel pôs essa nação inúmeras vezes à mercê de tais barbáries. Então você vê que, por que será que esse povo estava sendo levado cativo? Por que está acontecendo tudo isso? Até grávida estavam matando, quer dizer, talvez já não fosse mais nem o menor dos problemas, que já a forma como estava o povo, a contaminação, isso aqui talvez fosse o menor dos problemas, se fosse analisar no contexto geral, né? Reinado de Manaim de Israel, 10 anos, reinou 10 anos e fez o que era mal. Vamos ler do versículo 17 ao 22. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria, fez o que era mal perante o Senhor e todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei de Assíria, contra a terra de Manaim e deu Pul 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Manaim arrancou esse dinheiro de Israel para pagar o rei da Síria e de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça
e assim voltou o rei da Síria e não demorou ali na terra. Quanto aos mais altos de Manaém e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou Manaém com seus pais, e Pecaias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui, que nome? Pecaias, e tem Pecas e Pecaias ainda. Ele conseguiu pagar tributo para não morrer aqui. Então o que ele fez? Foi lá e pegou dos tesouros. Muitos reis naquela época foram pegar dos tesouros pessoais, ou seja, das coisas que eram da casa de Deus, né? Nós vamos ver principalmente Judá, que ficou a capital de Jerusalém lá. O perverso rei Manaém chegou ao poder assassinando e estabelecendo sua autoridade por meio de atos brutais contra a humanidade. Esse período houve frequente interferência assíria nas relações de Israel e Judá por parte do rei da Síria, no caso de Pul, né, ou Tiglat-Pileser. A pagar tributos, e era uma forma de impedir o ataque da Síria contra Israel, era pagar tributo, então ele pagou o tributo para não ser morto aí, ou até mesmo sitiado. Reinado de Pecaias de Israel, reinou 2 anos e fez o que era mal. Vamos ler do 23 ao 26. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, filho de Manaém. Reinou sobre Israel em Samaria 2 anos, fez o que era mal perante o Senhor, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Peca, seu capitão, olha aqui, ó, Peca, seu capitão, filho de Ramalias, conspirou contra ele, feriu em Samaria, na fortaleza de sua casa, da casa do rei, juntamente com Argob e com Arié. E com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaias e tudo que fez, não está escrito nos livros dos reis de Israel. Então você vê que aqui um capitão dele vai lá, junta 50 homens, vai lá com mais outros 2 camaradas lá e mata e assume no lugar dele. Peca era auxiliar de Pecaias, um capitão de 50 homens da guarda pessoal do rei. O cara estava bem assessorado, está com a tropa de elite, a melhor tropa de elite, matando ele, né? Não fala sério. O fato da guarda pessoal, em lugar de proteger o rei, ajuda Peca a matá-lo, né? Muito triste. Reinado de Peca de Israel, aí então assume agora, matou Pecaias, agora assume Peca. Reinou 20 anos e fez o que era mal. Vamos ler de 27 ao 30. Estou acabando, pessoal. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, você vê que Azarias reinou aí 52 anos, pegou vários reis do outro lado de Israel. No 52º ano de Azarias, o rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, reinou sobre Israel em Samaria 20 anos, fez o que era mal perante o Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Só um minuto aqui, você vê que toda vez que vai ler, fala assim, que não se apartou dos pecados, fez como filho, ele fala de Jeroboão, porque foi o primeiro que instituiu as 2 capitais religiosas lá para Baal, Dan e Betel. Por isso que toda vez que fala lá, porque foi ele que instituiu as 2 capitais religiosas lá. Amém? Por isso que fala sempre dele aqui. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Isjon e a Bet-Maaca, e a Janor, e a Getz, e a Zor, e a Gileade, a Gileia, e toda a terra de Naphtali, e levou seus habitantes para a Síria. Então você vê que aqui já começa mostrar o que seria o cativeiro assírio. Ele já vai lá e começa a levar povos para a Síria. Oséias, filho de Elá, que não é Oséias profeta, tá? Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais altos de Peca, tudo que fez, aí aquela história, tá no livro dos reis de Israel. Então você vê que aqui já começou a levar um pouco do povo cativo e assumiu Oséias, matou o camarada e assumiu no lugar dele. Assim como Salum, Manaém e os que procederam, Peca se assentou torno mediante a usurpação e derramamento de sangue. A campanha de Tiglat-Pileser III causou uma reação pró-assíria em Israel, que resultou na morte de Peca e na ascensão de Oséias ao trono. Nessa passagem relata inclusive a primeira das 2 deportações de Israel, segundo sendo de Salmanaser. Isso aconteceu em cumprimento lá do que está em Deuteronômio 28, 36. Deixa eu ler rapidinho aqui. Isso é interessante, ó. O que está acontecendo aqui, o Senhor já tinha alertado lá em Deuteronômio 28, versículo 36. A gente acha que, prometeu lá atrás, não vai acontecer, então escuta essa daí. Olha que está no versículo 36 de Deuteronômio 28.
Senhor te levará e o teu reino que tiveres constituído sobre ti, e a uma gente que não conhecesse nem tu, nem teus pais, e ali servirás. Então está acontecendo aquilo que o Senhor já falou lá atrás. Vocês vão pecar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então tá bom, vai desobedecer? Então eu vou mandar vocês vão ser levados para um povo que vocês não conhecem e vão servir eles. É exatamente o que está acontecendo aqui. Reinado de Jotão de Judá, o último desse capítulo aí. Reinou 16 anos e fez o que era reto. Glória a Deus, né? Aqui Judá, tá? Voltamos para Judá. Vamos lá. Vamos ler do 32 até o 38. No ano segundo de Peca, filho de Remálias, aqui, como está falando de Judá, ainda pegou um pouco de Peca. Vai falar, mas Peca já não tinha morrido? Mas aqui nós estamos falando de outro rei, então está apontando quando ele pegou ainda era Peca. Ok, pessoal? Não gera dúvida isso, pelo amor de Deus. No ano segundo de Peca, filho de Remálias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante ao Senhor e tudo procedeu segundo o que fizeram Uzias seu pai. Tão somente, olha lá, vamos lá, presta atenção. Tão somente os altos não se tiraram. Quer dizer, mais um rei que assumiu. Aqui, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas são 3 ou 4 reis que vão fazer tudo que é reto em Judá. Mas, o que acontece? Não fazem o quê? Não tiram as ofertas, os incensos que eram feitos nos altos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e quanto aos mais altos de Jotão e tudo o que o fez, porventura não está escrito no livro da história do rei de Judá. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei de Peca, filho de Remálias. Descansou Jotão com os seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e seu pai em seu lugar reinou Acás, seu filho. Então aqui já vai entrar um outro rei aí. Como foi dito no versículo 30, que Jotão reinou 20 anos, e aqui está dizendo que ele reinou 16. Lembra? Eu até comentei sobre isso. Por quê? Pode ser que ele tinha passado um governo para o filho dele Acás. Então, muito provavelmente, 2 versículos com diferença de tempo que ele reinou. Porque o filho tivesse assumido como corregente, que a gente vê muitas vezes isso, né? Embora tenha vivido mais 4 anos só aí. O autor do livro de Crônicas indica que Jotão investiu muito em construções de Jerusalém e que engajou numa guerra contra os amonitas. Jotão continuou a praticar as obras que permitiram a Judá alcançar poder, prosperidade durante os anos em que viveu seu pai Azarias. Então, quer dizer, foram prósperos aí. Rezim e Peca, apesar de terem se aliançado, eram inimigos na época de Acás, conforme a gente vai ver, inclusive no capítulo 16 aqui, logo na sequência, e Isaías 7 também fala. Então, em Isaías, o livro de Isaías, o profeta Isaías, nós vamos ver muitas coisas que aconteceram aqui também, relatadas pelo profeta Isaías. Amém, pessoal? Então, até o capítulo 15 aí, e aí na quarta-feira nós já vamos entrar aí praticamente no cativeiro assírio. Aí começa o cativeiro assírio, né? Que é em 722 antes, que está no capítulo 17. Então, vocês, se possível, não perca de quarta-feira, porque nós vamos entrar e eu vou dar mais detalhe com relação a isso. Aqui eu dei até um pouquinho de acelerada, porque assim, são vários reis, entrou numa época onde matava, usurpava, o outro assumia, não fazia o que era reto, o outro matava e ainda. Mas o que é interessante a gente saber, que foram todos tronos que foram usurpados, quer dizer, não é a linhagem que assumiu, o camarada morreu e assumiu a descendência dele. O cara usurpou o reino. Você vê que Israel estava num pecado tão assim que até os reis eram constituídos através da usurpação, não era, né, por descendência. Muito triste. Aí depois de Jeú, começou a ser tudo isso aí, até a quarta geração dele, depois começou essa forma de um matar o outro aí. Amém? Glória a Deus, pessoal. Se alguém tiver dúvida, eu vou orar com vocês. É só me chamar no particular aí, tá bom? Tem bastante coisa. O que é interessante, que eu sempre falo, e agora, como nós vamos entrar nessa mudança do cativeiro assírio, quem não viu lá, onde fala sobre a divisão das tribos, no capítulo 12 de 1 Reis, onde dividiu as tribos, eu ministrei, tá no YouTube, tá lá já separado, você puxa lá, 1 Reis capítulo 12, é onde eu ministrei a divisão das tribos. Então eu parei bastante, expliquei detalhadamente, você não vai ter dificuldade de entender agora o cativeiro assírio, porque boa parte do povo de Israel é levado, mas Israel como um todo, olhando como um povo só hebreu, não foi levado todo cativo.
Né? Então, para entender melhor, o povo de Israel não era o povo hebreu? Só que quando dividiu, ficou uma parte se chamando Israel e outra parte Judá. Mas eram todos povos hebreus. Só que então aqui Israel foi levado tudo, mas o povo hebreu que morava em Israel foi, para você entender, e o povo hebreu que morava em Judá ficou. Então, só para você se situar aí, tá bom? Que aí na quarta-feira nós vamos entrar no cativeiro assírio aí, e ele tem algumas características diferentes do cativeiro babilônico que a maioria das pessoas conhece. Então eu vou explicar bem no detalhe aí na quarta-feira. Legal, pessoal? Glória a Deus, bora lá então em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que está vendo ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, toca, cura, liberta, aviva, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, Pai, aonde chegar o som da minha voz, Pai, a partir de hoje, dessa transmissão, que leve cura e libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos com uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, quarta-feira, então, nós temos um encontro marcado. Eu espero vocês amanhã, né? A bispa está com a gente logo cedo. Espero vocês aí no Alimento Diário às Nações, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar. Eu falei tanto hoje que eu nem água não bebi. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo a todos aí. Quem eu não consegui dar boa noite, que não estava no comecinho aí, sintam-se abraçados. Beijado, vi a fotinho da dona Rosélia. Depois os outros eu não conheço aí, estava bem pequenininho. Seu Paulo. Eliene. Quem? Eliene. Claudinei Carolzinha. Glória a Deus. Esposa dela. Deus abençoe todos vocês. Amém, pessoal? Fica na paz do Senhor, uma ótima noite, um bom descanso, que o Senhor renove as forças de vocês. Meia-noite as misericórdias do Senhor se renovam. Então amanhã nós temos um dia novinho preparado. Lembrando que nós temos uma semana onde o Senhor falou o quê? Uma semana de ver o sobrenatural. Então alegra o teu coração e se prepara para ver o sobrenatural. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.